Convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia no livro de Marcos. Louvado seja o nome do Senhor. Marcos, capítulo de número 2. Louvado seja o nome de Jesus. Marcos 2. E diz assim: a cura de um paralítico em Cafarnaum. Marcos 2, a cura de um paralítico em Cafarnaum. Hoje estamos aí no segundo elo da campanha dos milagres, né? Eita glória! Louvado seja Deus. Você veio buscar o teu milagre nessa noite, receba em nome de Jesus, porque Jesus tem milagre para você nessa noite. Jesus tem milagre para mim e para você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos acharam? Diga amém? Amém, Jesus. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Marcos capítulo 2, verso 1 diz: a cura de um paralítico em Cafarnaum. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciavam ali a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzido um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali, arrozavam em seu coração, porque falar ele deste modo: isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seus espíritos que eles assim arrozavam, disse-lhe: por que arrozais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Amém? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos, e deram glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Amém? Louvado seja Deus. Que palavra maravilhosa, irmãos. Nós vemos aqui passagem dessa palavra deste homem aqui, paralítico, né, lá na cidade de Cafarnaum. E vemos que Jesus, ele estava na casa. Jesus estava ali na cidade de Cafarnaum. E nós olhando para esta palavra, né, você que é conhecedor da palavra, nós vemos aqui que é um grande milagre que Jesus realizou na vida deste homem. E nós vemos que Jesus realizou no seu ministério aos 30 anos, ele já realizou o primeiro milagre, que foi quando ele fez aquela transformação da água em vinho lá nas bodas de Canaã, né, quando ele ali naquele casamento, que a mãe de Jesus estava ali, e Jesus também foi convidado para ir naquela festa, naquele casamento, né? Porque Jesus, meu irmão, Jesus só vai onde ele é convidado. Jesus, ele não vai assim sem ser chamado. Se você não convidar Jesus para entrar no teu coração, ele não vai entrar no teu coração. Se você não chamar Jesus para entrar na tua casa, ele não vai entrar na tua casa. E nós vemos que Jesus, ele só entra onde ele é convidado. E Jesus foi lá com os seus discípulos, porque ele também foi convidado para a festa das bodas de Canaã. E lá ele realizou aquele milagre, né, transformando aquela água em vinho, né, quando ali aquela festa estava animada, ali acaba aquele vinho e a mãe de Jesus vai até ele e diz para ele: acabou o vinho. Ele diz para ela: o que tenho eu contigo, mulher? Né? Ele disse para a mãe dele: o que tenho eu contigo? Ele disse: não é chegada a minha hora, ainda não é o meu momento. Então, de repente, meu irmão, alguma coisa que você está enfrentando, está acontecendo, ainda não é o momento de você receber a bênção, mas você vai ser agraciado com o teu milagre. E quando Jesus diz para a mãe dele: ainda não é
chegada a minha hora. Ele quer dizer, o que tenho contigo. Mas ela, sabendo da autoridade do filho dela, ela disse para os criados: fazei tudo o que ele mandar. Tudo que Jesus mandasse, fazer. Então você, homem, você, mulher de Deus, tem que fazer tudo que Jesus manda. Se Jesus manda você pregar a palavra, você prega. Se Jesus manda você orar, você ora. Se Jesus manda você ir lá no hospital, orar pelos enfermos, você tem que ir lá. Se Jesus falar para você, vai lá naquela biqueira, fala da minha palavra para aqueles traficantes, aqueles drogados, você tem que ir lá. Se Jesus falar para você, vai lá no presídio orar, você tem que ir lá. Tem que fazer o que Jesus manda. E ela disse para ele: faça tudo o que ele mandar. Tudo que Jesus mandar fazer, faça. Quando Jesus, ordenar, faça. Então nós vemos que tudo é através da fé. O milagre, essa campanha é a campanha dos milagres. O seu milagre, a sua bênção, a sua vitória, você só recebe através da tua fé. É a fé. Tudo tem que ser através da fé. Tudo que foi curado através de Jesus foi pela fé. Tudo pela fé. Nós vemos a passagem deste homem aqui, ele era paralítico. Esse homem ali, ele dependia das pessoas. Quantas e quantas pessoas estão aí em cima de uma cama, dependendo dos outros, dependendo de um filho, dependendo de uma filha, do esposo, da esposa, até mesmo de um amigo, de alguém que sempre é dependente. Alguém às vezes está dependendo. Esse homem dependia dos outros. Mas só que ali ele tinha amigo. Esse homem tinha amigo de verdade. E quando se fala em amigo você não escolhe a dedo, tem que ser por sorte. Porque tem pessoas que falam para você que é seu amigo. Ele bate nas suas costas, ele diz: eu sou seu amigo. Mas o coração dele está falando: se eu pudesse, eu esganava. A unha está tentando cravar as suas costas. Amigo de falsidade. Mas o amigo de verdade, ele te socorre. O amigo de verdade, ele chora com você. O amigo de verdade, ele ora. O amigo de verdade, ele tem amor por você e sofre com o seu sofrimento. Nós olhamos para nossos amigos que nós amamos de verdade, que está sofrendo, nós sofremos com ele. Como nosso irmão lá, nós estamos sofrendo também, conjuntamente com a família e por ele. Então, um amigo de verdade é aquele que sente a dor do outro. E esse homem aqui, ele tinha amigo de verdade. 4 homens amigos dele. Aleluia. Então, se você olhar para essa palavra, você vê que amigo é aquele que tem compaixão da sua necessidade. É aquele que socorre. Não estou falando de socorrer em dinheiro, não. Mas se você, às vezes, tem condições de ajudar, ajuda. Não encolhe a sua mão. Ajuda. Ajuda o seu próximo. Ajuda aquilo que você pode. Você tem que fazer de acordo com o que você pode. Mas quando você não pode ajudar na área financeira, você pode ajudar com a palavra. Você pode ajudar com a oração. Você pode consagrar a tua vida no altar de Deus. Jejuar por aquela alma, por aquela pessoa que está precisando. É uma ajuda. Você demonstra o amor. E tudo é através da fé. E vemos aqui quando Jesus entra em Cafarnaum, que ele ali está na casa, ali pregando a palavra, falando do amor do Pai, ensinando o evangélico, falando o caminho que as pessoas devem seguir, sair do caminho errado, andar na presença de Deus. Ali aquela grande multidão, uma fala para o outro: Jesus está aqui em Cafarnaum. Então eu vou lá na casa de Jesus. Então somos nós. Você fala para um e para outro, ali na igreja, Jesus Cristo é o Senhor das nações, ali na Avenida do Sebem, está tendo uma campanha forte, poderosa de quarta-feira, campanha dos milagres, uma campanha poderosa. Aí a pessoa fala: você está indo lá? Opa, eu já fui, já estou no 2º elo. Então eu vou fazer o 3º já, e vou fazer o 4º, fazer o 5º. Vou terminar essa campanha. Aí você fala: mas tem outra na sexta-feira, derrota de Satanás. Opa, eu vou fazer essa porque eu preciso dessa campanha. Então ali um falava para o outro que Jesus estava ali, em Cafarnaum, na casa. Jesus estava em casa, na casa ali. E a multidão acompanhando, foi aglomerando, muitas e muitas pessoas. E Jesus pregando a palavra. E eu olho para essa palavra e vejo
assim, meus irmãos, que aqueles 4 homens teve um conversar com o outro e falar assim: opa, Jesus está aqui em Cafarnaum. E Jesus estando aqui, ele veio aqui pregar a palavra e o milagre vai acontecer. Porque onde Jesus está, o milagre é grande, acontece. Jesus está aqui nessa noite, o milagre está grande. Você não vai receber o milagre se você não crer. Se você ficar despercebido, você passa o batido aí. Porque o anjo está passeando dentro da igreja, entregar a bênção para você entregar a vitória. Mas se você ficar despercebido, você vai perder a tua bênção. Porque aqui, meu irmão, aqui, minha irmã, eu quero dizer para você que não vai ser preciso descobrir o telhado, mas se for preciso, nós descobre em nome de Jesus e o milagre vai acontecer. Glória a Deus, Jesus. Amém? Porque Jesus já estava aqui nos aguardando e aqui Ele está passeando dentro da igreja. Aleluia. E quando nós vimos essa palavra, ali aqueles homens devem ter conversado com o outro. Não, então vamos dar um jeito de levar esse homem lá até Jesus. Sendo que não precisava. Simplesmente se um fosse lá e falasse para Jesus: olha, lá tem um homem assim, assim, que nós não conseguimos trazer ele aqui, né? E ele está assim, Jesus, com a simples palavra, Jesus já curava ele lá. Mas Jesus quer ver a fé. Glória a Deus. Jesus quer ver a fé. A fé remove montanha. Então, se você tiver fé, meu irmão, se você tiver fé, meu irmão, do tamanho de um grão de areia, você recebe a tua bênção. Glória a Deus, Jesus. Um grãozinho de mostarda é coisa pequena, né? Não é essa mostarda que nós conhecemos aqui, não. É outra mostarda diferente. Diz que é menor do que essa uma que nós conhecemos aqui. Então, a fé remove montanha. E aqueles 4 homens estavam com fé, crendo que o milagre acontecia, né? Então, nós olhamos aqui, né? Diz a palavra: alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. Então, eles pegaram aquele homem, arrumaram ali uma cama, colocaram ele em cima e partiram. Então, essa campanha é a campanha dos milagres. Jesus fez muitos milagres e faz até hoje. Jesus está fazendo milagre grande. É que muitas pessoas não estão vendo o milagre que está acontecendo. Se você parar, meu irmão, se você parar, minha irmã, você vê o milagre que você já recebeu hoje, de estar aqui na casa de Deus. Isso é um grande milagre. Você está aqui com saúde, você está aqui com fôlego de vida. Então é um grande milagre. Aleluia. Esse é um milagre grande na minha vida e na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aquele homem ali dos Gadarenos, ele foi liberto. Por quê? Foi um milagre, foi pela fé. Aleluia. Um milagre. Ele clamava sobre as montanhas, morava dentro do sepulcro, no cemitério. Mas quando Jesus chegou ali, que Jesus deparou com aquele homem endemoniado, que aquele de longe, o Espírito diz: o que tem nós contigo, Filho do Deus Altíssimo, vem nos tormentar. Jesus disse para aquele espírito mau que desapareceu daquele homem, eles disseram que queriam que Jesus deixasse que eles entrassem na manada de porco. Aleluia. Porque eles não queriam sair daquela província. E Jesus ordenou que eles entrassem nos porcos e eles desceram liberamente no mar e morreram os porcos afogados, e aquele homem foi liberto. E aquele homem queria seguir com Jesus, mas Jesus não ordenou que ele ficasse ali, naquele lugar, pregando o evangelho, ganhando a alma do Senhor. Então você, meu irmão, você, minha irmã, Ele quer isso para você, onde você está, ganhar a alma para Jesus, ganhar a alma para Ele, para o reino. Você que aí está aí, de repente não serve ao Senhor, mas amanhã você começa a servir a Deus, é um profeta, uma profeta na presença de Deus, para poder ganhar a alma para Jesus. Glória a Deus. O cego Bartimeu foi curado porque teve fé. Um grande milagre que Jesus fez na vida daquele cego. Aleluia. Mendigava na beira do caminho, pedindo esmola. Que coisa mais triste, ser mendigo na beira do caminho pedindo esmola. Mas quando Jesus ia passando ali, que ele, ali escuta aquele barulho, aquela multidão, ele pergunta o que está acontecendo, que eles dizem: é Jesus Nazareno que está passando aqui. Ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Ele pediu misericórdia. Você tem que ter humildade e pedir misericórdia ao Senhor pelos teus problemas, pela tua luta, pelas tuas coisas
coisa está acontecendo dentro do teu lar, no meio da tua família. De repente você está com problema com o filho, problema com a filha, até mesmo no seu casamento, com o esposo, a esposa. Tem que pedir misericórdia ao Senhor, porque é Ele quem vai libertar. E quando ele clama, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ali alguém repreendeu aquele homem. Coisa mais dura, meu irmão, minha irmã, é você ser repreendido por alguém. Mas quando ele é repreendido, ele nem se preocupou quem estava falando para ele ficar quieto, que ele estava incomodando Jesus, não. Ele continuou clamando, porque uma que ele não enxergava mesmo, ele não queria nem saber quem estava falando com ele, ele queria a vitória, a bênção dele. Então não se preocupa, meu irmão, não fica olhando para o lado, nem para a direita, nem para a esquerda, olha só para Jesus, não fica aí falando, mas essa palavra, esse pregador, poderia ser um pregador aqui, que né, aí, estivesse sapateando, pulando, mas é esse que o Espírito Santo de Deus quer, é o pastor Renato que eu escolhi pela serva do Senhor. Deus falou no coração da mulher de Deus, é Ele. Então é eu que estou aqui hoje para poder, no nome de Jesus, te abençoar com a palavra do Senhor. Te abençoar com a palavra. É um culto de milagre, meus irmãos. Você quer o seu milagre nessa noite? Receba. Você quer o milagre? Receba em nome de Jesus. Né? E ele ali, quando Jesus manda chamar aquele cego, e ele vai até Jesus. E Jesus diz para ele: o que quer que eu te faça? Jesus diz para ele: o que você quer que eu te faça? Ele diz: eu quero ver, tornar a ver, eu quero enxergar. Aleluia. Essa mesma palavra Jesus fala para você nessa noite, meu filho, minha filha: o que queres que eu te faça? De repente você está enfrentando uma luta, como não com Bartimeu cego, mas de repente é cego espiritualmente, de repente não enxerga o caminho da luz, quer continuar nas trevas, e Jesus está dizendo nessa noite: o que queres que eu te faça? Aleluia. Saia das trevas, venha para a luz é Jesus Cristo. Glória a Deus. Jesus realizou um milagre na vida daquele cego. Ele quer realizar na tua vida também. Aleluia. E aquele homem ali, sendo carregado pelos seus 4 amigos, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, eles não podiam se aproximar de Jesus, porque não tinha como eles entrar pela porta daquela cama, não tinha como eles passar pela janela, eles também não conseguiam pegar aquele homem e levar. Mas ali, meu irmão, os 4 homens ali falaram: poxa, agora nós chegamos até aqui, tivemos tanto trabalho para chegar até a casa de Jesus, para poder, né, receber a bênção desse homem ser curado. E agora? Irmãos, nós temos que, quando tem homens e mulheres de Deus, sempre tem uma estratégia, sempre tem um no meio que tem uma estratégia que dá uma palavra de encorajamento, que dá uma saída, uma solução. Eu creio que ali no meio daqueles 4, alguém falou para ele: não, nós já trouxemos até aqui, agora você vai sair daqui com as próprias pernas dele, esse homem vai sair curado. Vamos dar um jeito. Vamos dar um jeito. Eu vou subir no telhado, vou destelhar, e depois você me erguer, e nós abaixo esse homem até Jesus. Mas ele vai ter que ser curado. E foi o que a estratégia que tiveram. O homem subiu até o telhado e começou a destelhar. Agora imagina ali a casa cheia de gente para todo lado. Não tinha como ali. E Jesus falando do amor de Deus, Jesus pregando a palavra, Jesus curando, Jesus ensinando a palavra. E de repente aquele barulho do telhado destelhando ali, naquele movimento, as pessoas tirando ali as coberturas para poder descer aquele homem. Mas Jesus ali pregando a palavra. E Jesus só analisando todo esse trabalho, mas somente uma palavra. Né? Mas é a fé, meu irmão. Jesus quer ver a fé. Por isso que você tem que estar na campanha. Quando começa a campanha, se é 7 noites, é 7 noites. Não foi 7 mergulhos de Naamã para ele ser curado? Naamã teve que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Glória a Deus, Jesus. A campanha, se você fez o propósito de fazer as 7 noites, faça, tem que cumprir. Não quebre o teu propósito com o Senhor. E ali aqueles homens descobriu o telhado e descendo o telhado, aquele paralítico, né? Ali a abertura, abaixaram o leito e que fazia o doente. E vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados.
Jesus disse para ele: filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus podia dizer para ele: você está curado. Mas não, Jesus disse para ele: os teus pecados estão perdoados. Por quê? Jesus se preocupa com a nossa salvação, meu irmão. Carne é coisa que vai para a terra, mas a salvação vai para o céu. O espírito tem que estar limpo, purificado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Então Jesus se preocupou com a salvação, com o pecado. Jesus se preocupa com o nosso pecado. Foi pelo meu pecado e o seu pecado que ele morreu na cruz do Calvário. Foi pelo nosso pecado, meu irmão. Jesus comprou o meu pecado a preço de sangue. Ele pagou caro, ele travou uma batalha com Satanás. Ele ali guerreou com Satanás contra a minha vida, contra a sua vida. Aleluia. Porque outrora nós estávamos nas mãos de Satanás, fazendo os desejos de Satanás, andando no mundo, fazendo as coisas para o diabo. Glória a Deus. Mas quando Jesus olha para mim, olha para você, ele fala: não, aquela vida ela me pertence, eu vou morrer por ela e vou lutar, vou derrotar Satanás por aquela alma, por aquela vida. E ele travou aquela batalha com Satanás, e glória a Deus que Jesus venceu. Nós estamos aqui para a glória do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. E quando Jesus fala para ele: perdoados estão os teus pecados. Mas alguns dos escribas ali estavam assentados ali, começaram a murmurar, começaram a reclamar, né? Dizer porque fala desse modo, isso é blasfemo, dizendo que ele estava blasfemando. Jesus estava blasfemando. Né? Falando que Jesus estava em blasfemo, que quem só podia perdoar pecado, senão um que era Deus. Mas ele não sabia que ele estava diante do Deus, né, ali. Filho do Deus é Jesus. Ali estava diante dele, né? E Jesus percebendo, irmãos, o coração daquele povo murmurador. Como Jesus está aqui, ele está percebendo tudo que está acontecendo dentro do teu e do meu coração. Aleluia. Ele sabe se o seu glória a Deus aí realmente está sendo um glória a Deus de verdade. Se você não está murmurando, se você não está reclamando do pregador, se você não está falando, mas eu já estou cansado, já estou com sono dessa palavra. Jesus, ele sabe, meu irmão, ele conhece o teu coração, mas nessa noite eu estou aqui para determinar no nome de Jesus a vitória, porque estou aqui falando aquilo que o Espírito Santo de Deus está colocando no meu coração. Eu não sei o que você pensa, mas ele sabe. Mas enquanto um está cansado, o outro está se alegrando na palavra. Enquanto um está querendo dormir, o outro está glorificando, dando glória, recebendo a bênção. Está enchendo o bolso de bênção, levando para casa o bolso cheio de bênção e de vitória. Aleluia. Glória a Deus. Porque o Senhor está aqui nesse lugar. Aleluia. Jesus está aqui. Jesus que curou aquele paralítico lá, é o mesmo que está aqui nessa noite para curar, para libertar. Jesus que curou a mulher do fluxo de sangue, 12 anos lá, aquela mulher passando por aquele hemorragia, aquela mulher ali, 12 anos ali dentro daquele lugar isolado. É o mesmo Jesus que está aqui nessa noite para curar também. E quando Jesus, né, percebendo logo por seus espíritos que eles arrosavam, disse-lhe: por que arrosais sobre essas coisas em vosso coração? Jesus disse: por que coração pensativo negativo, as coisas negativas? Porque o coração de vocês só pensa as coisas erradas. Jesus disse: qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e toma o teu leite e anda? Aleluia. Jesus disse: qual que é mais fácil? Perdoar os pecados, porque com pecado não entra no céu. Só entra lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Aquele que é lavado, porque aquele que está contaminado com a podridão do mundo, do pecado, não vai para o céu. Por isso existem dois caminhos: caminho largo e caminho estreito. A porta da salvação e a porta da perdição. A porta larga leva direto para o inferno. A porta larga entra de qualquer maneira, de qualquer tipo que tiver, entra lá na porta do inferno. Mas para entrar no céu, que é a porta estreita, tem que deixar a bagagem na porta ali e entrar lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, porque a porta é estreita. A porta é somente para você passar, meu irmão, para você passar, minha irmã, para mim passar. Agora a porta larga não, para
passa 2, 3 de uma vez, porque lá Satanás já está na porta e fala, não volta para trás, entra para dentro. Então, meu irmão, para entrar no céu tem que ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus. Então Jesus, ele diz, ora, para que saiba que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecado, e disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Jesus, ele disse que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade. Então, meu irmão e minha irmã, se você está enquadrado na palavra, se você está obedecendo a palavra do Senhor, você também tem essa autoridade, porque você é o Filho do Homem, Filho de Deus, você tem a autoridade do Espírito Santo. Então o Senhor disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. Imediatamente aquele homem se levantou. Pela fé, quando Jesus disse para ele, toma o teu leito, levanta, ele se levantou. De repente o Senhor Jesus diz no teu coração assim, meu irmão, minha irmã, olha, vai lá naquele hospital e diz para aquela pessoa lá assim, ó, levanta desse leito. Aí de repente você fala, mas o médico já desenganou. Mas o que o médico falou para você? Para você ir lá. É Jesus, que ele que dá a segunda ordem. É Jesus. É Jesus. Às vezes o médico fala uma coisa, a pessoa desespera, começa a murmurar, talvez começa a reclamar, começa a chorar, mas você tem que ir aos pés do Senhor e dizer, lá em Isaías 53 diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então você tem que determinar a tua cura, você tem que determinar o milagre. O milagre é através da fé, e essa campanha é a campanha dos milagres. Para você receber a tua bênção, você tem que ter fé, você tem que crer na palavra. Então quando Jesus disse para aquele homem, levanta e vai para a tua casa, então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glórias a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Aqueles que murmuraram começaram a glorificar o Senhor. Aqueles que murmuraram começaram a dar glórias a Deus. Então, em vez de murmurarmos e reclamarmos, vamos glorificar o nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus pela nossa vida, pelo nosso lar, pela nossa casa, pela nossa família. Então é momento, meu irmão, minha irmã, de nós glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus, Jesus. E se aqueles 4 homens não tivessem aquela fé de levar aquele homem até Jesus, ele ia permanecer ali em cima daquela cama. Então, de repente, tem pessoas aí que precisam de mim, precisam de você, de falar uma palavra. Como aquele centurião de Cafarnaum, quando Jesus ele manda que vai até Jesus, para que Jesus fosse lá na casa dele curar o seu criado. Mas quando Jesus diz que eu vou à tua casa, depois ele disse que Jesus não era digno de entrar na casa dele. Mas ele disse para Jesus somente uma palavra, meu criado ficará curado. Então só uma palavra, meu irmão, somente uma palavra, através do Espírito Santo, você já recebe a bênção, você recebe o milagre, você recebe a cura, recebe a libertação para alguém da família. Então é somente uma palavra, através do Espírito Santo. E a palavra é essa, a palavra é essa. Os 4 homens ali levaram aquele homem com fé. Então para isso tem que ter fé. A fé remove montanha. Amém? Que Deus fale mais no coração de vocês. Até aqui é o Espírito Santo de Deus. Amém? Quero agradecer a minha oportunidade, né? Deus abençoe a missionária Ismene, né? Por confiar na gente, por poder estar aqui. Confesso que não é fácil quando a gente é separado para trazer uma mensagem. A barriga começa a roncar, o coração começa a palpitar, mas começa a dar calafrio. Mas é sabendo que é o Espírito Santo de Deus quem fala no nosso coração, amém? Quero agradecer a presença de todos os irmãos, todas as irmãs, né? Que Deus abençoe vocês que também aí, confiando, né? O pastor Renato está aqui, deixando essas simples e humildes palavras. Aqui nós não somos aquele pregador de teologia, mas somos um pregador de João Elia. Joelho no chão e oração, amém? A nossa teologia é o joelho e a oração. Bem, se coloque de pé aquele que pode, vamos orar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.
Querido Deus, desde já agradeço, meu Deus, por minha oportunidade. Aleluia. Meu Deus, o Senhor vem abençoar, meu Pai. Nesse momento, Sob teu nome, Senhor. cada irmão, cada irmã que aqui está nessa noite. Pai, quero, meu Pai querido, Pai amado, colocar minha vida no altar do Senhor. Colocar meu lar, a minha casa, a minha família nas mãos do Senhor nessa noite. Pai, obrigado, meu Deus, pelos grandes milagres, grandes livramentos que o Senhor tem me dado. Para mim e para minha família. Pai, obrigado, meu Deus, pela vida de cada irmão que aqui se encontra, de cada irmã. Pai, pelos livramentos que o Senhor tem dado para cada um deles, para a família deles. Pai. Nesse momento, meu Deus, meu Pai, quero também, meu Pai, agradecer pelos livramentos, pelos aqueles irmãos que não puderam estar aqui hoje. Pai, que esta campanha poderosa, a campanha dos milagres, Pai, venha ser, meu Deus, uma campanha de vitória para a vida daquele que crê, em nome de Jesus. Pai, queremos apresentar o presidente dessa obra, pastor Genil, pastor Gisiel. Deus, é no nome de Jesus que nós devemos apresentar, meu Deus e meu Pai, teus filhos. E assim, Pai, eu oro também pelo Toninho, Pai. O irmão do presbítero Altino, apresento ele nas mãos do Senhor, que o Senhor toca ele da planta dos pés, ao lado da cabeça, repreendendo aquela enfermidade em nome de Jesus, Pai. Eu creio que ele já não tem mais nada, teu servo orou, ungiu, determinou a cura em nome de Jesus. Assim como também apresentamos o pastor José Ferreira nas mãos do Senhor. Alcança teu filho naquele hospital, Pai. Deus toca sobre ele, Pai. O Senhor conhece, meu Deus, teu servo, sabe a situação que ele está enfrentando, Pai. Mas o Senhor é aquele que sabe todas as coisas, é aquele que soluciona o problema. Então ele está nas tuas mãos, Pai. Faça segundo a tua vontade. Faça aquilo que o Senhor tem que fazer em nome de Jesus, Pai. Apresento todas as pessoas do hospital, do presídio. Apresento em nome do Senhor Jesus, Pai. E obrigado, meu Deus, meu Pai, por essa oportunidade em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Antônio, encerra aqui em nome de Jesus. Amém? Então diz assim comigo: com Jesus eu vim, com Jesus eu voltarei. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diz assim: ninguém. E as palmas para Jesus. E sexta-feira, agora, a campanha, a derrota de Satanás. Amém? Em nome de Jesus. Estará aí o nosso irmão, operador, Adenir. E domingo é Santa Ceia do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos e vão em paz.